Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos falar de literatura, uma aula aí para o segundo ano do ensino médio e também para as segundas etapas. Eu sou a professora Meridiane Cristina e trabalho no Seja Lúcia Baima aí com a disciplina de gramática, literatura e redação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre romantismo, um movimento considerado um movimento plural, esse plural da ideia de mais de um. Então o romantismo ele não vai ter apenas a característica do amor romântico idealizado. É um movimento, na verdade, que significou muito mais do que isso e é o que a gente vai ver na aula de hoje. Como objetivos dessa aula, nós temos conhecer as origens do romantismo europeu e nós vamos também estudar o romantismo identificando o marco inicial, o contexto histórico e também as características desse movimento. O nosso assunto ele está lá no capítulo 1 do nosso livro didático, intitulado de Romantismo, um movimento plural. Bom, o romantismo ele surge aí na Europa no final do século XVIII, com obras publicadas aí na Inglaterra e também na Escócia, né? Nessa nova perspectiva da vida, a natureza e o amor não tem mais uma visão coletiva, como acontecia no arcadismo, por exemplo, né? A natureza era um espaço de todos, né? Um espaço coletivo. Mas a natureza agora e o amor são observados de um ponto de vista pessoal, melancólico, depressivo até às vezes, e num tom mais de subjetividade, num tom pessoal. Os movimentos históricos que vão constituir o contexto histórico desse período, os mais importantes são esses dois, né? Revolução Francesa e Revolução Industrial. A Revolução Francesa aí que durou cerca de 10 anos, marcada por profundas desigualdades sociais, a população da época fortemente oprimida, passando fome, pagando altos impostos, enquanto o clero e a nobreza desfrutavam de grandes vantagens, né? Não pagavam impostos, inclusive. Então, a burguesia lidera uma revolução, acontece a queda da Bastilha em 1789, a burguesia toma a frente dessa revolta e consegue, sim, assumir o controle do Estado. Então, a burguesia marca aí essa nova organização da sociedade, né? E a Revolução Industrial foi marcada por essa oposição entre operários e burgueses. Operários lutando por cargas horárias menores de trabalho e por salários mais justos, enquanto a burguesia, mais uma vez, vivendo na pompa e na circunstância, né? Vamos falar um pouco agora das muitas faces do romantismo. Eu elaborei aqui um mapa conceitual para tentar mostrar para vocês como é que acontece quais são essas características que o romantismo apresenta. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo para tentar apresentar para vocês, fazer a nossa apresentação de slides. Então, a gente tem aí o romantismo como esse movimento que surge no século XVIII, né? Tem como pano de fundo o contexto histórico da Revolução Industrial e Revolução Francesa, que eu já expliquei, e nós vamos falar agora um pouco sobre as características desse período. A primeira característica assim, muito forte que esse período apresenta é o individualismo. Isso vai se refletir não apenas no estilo de vida do escritor, mas na própria produção literária, em que ele vai querer agora produzir uma obra de arte exclusiva, não mais imitando os modelos, porque todas as escolas literárias que vieram antes do romantismo se baseavam nos modelos, né, e imitavam modelos já existentes. Então, o artista do período do romantismo, o escritor, o poeta, ele quer uma literatura exclusiva, original, autêntica, individual, né? E o subjetivismo tem a ver com o fato de o poeta, o escritor, colocar na sua obra a sua visão de mundo, uma visão mais pessoal, aquilo que ele pensa. Nós temos como outra característica a valorização das emoções. Muitas pessoas consideram até que as nossas emoções elas nos enganam às vezes. Quando nós estamos muito emocionados, nós não conseguimos visualizar a situação toda, né? Mas os românticos, eles foram, assim, meio que diz a letra de Cazuza, exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, né? Na demonstração do sentimento. Outra característica foi a exaltação da natureza, uma pátria idealizada. O Gonçalves Dias faz isso quando ele compõe a canção do exílio, né, ao dizer: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então ele fala de um Brasil que na visão dele é um Brasil perfeito, lindo, maravilhoso, de uma natureza exuberante, né? Com relação à natureza, nós não temos o que negar. O Brasil é realmente um país muito lindo, mas tem outros problemas que não se enquadram naquilo que o Gonçalves Dias colocou na sua época.
Outra característica do romantismo nesse período é o pessimismo exagerado dos poetas e marcado por profunda melancolia. Os poetas desse período até poderiam ser chamados de depressivos, porque viviam em estado de angústia, em estado de depressão, de não conhecer os próprios sentimentos, né? E o pessimista, ele não tem uma visão muito boa da vida, ele não tem uma expectativa positiva a respeito do que vai acontecer. E isso tem estreita relação com a próxima característica, que é o mal do século. Muitos jovens nesse período não sabendo lidar com seus conflitos existenciais e não encontrando saída para os seus problemas, eles acabavam tentando um escapar, fugir daquele problema. E na maioria das vezes essa solução era o suicídio. Então, por isso que essa escola literária também é conhecida como o período do mal do século em uma das suas gerações. E o poeta procurava escapar da sua realidade caótica de várias formas, né? Poderia ser idealizando a infância. Isso lembra muito aquela música Era Uma Vez, né? Era uma vez, o dia em que todo dia era bom, é que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar ao início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Então, esse ser humano agora adulto, angustiado, não sabe lidar com seus problemas e tenta idealizar sua infância, que foi uma infância maravilhosa, o dia em que todo dia era bom. A outra característica, forma de escapar dessa realidade, era através do sonho, da fantasia, da imaginação, né? Então, ele idealizava uma realidade que não existia. A natureza também era idealizada. O Brasil era lindo, um país perfeito, um país maravilhoso, sem problemas, sem defeitos, né? O poeta também buscava solução para os seus problemas através da religiosidade, tentando entender do ponto de vista espiritual por que ele é daquela forma, por que age daquela forma, por que ele se sente daquela forma. E às vezes buscava essa resposta na religião. Quando não, esse poeta buscava resposta na vida boêmia, né? Tentava fugir dos seus problemas na bebida, nas drogas, na orgia, as festas, né? Com mulheres, muita gente, e curtindo a vida. Mas depois que a situação passava, né? Que a festa passava e que ele se encontrava no seu momento só, o problema voltava novamente. E não achando nenhuma dessas válvulas de escape servindo, o poeta, em último caso, apelava para o suicídio, né? Seria a libertação da alma em relação ao corpo para fugir daquele problema. A próxima característica de que nós vamos falar é a rebeldia e o idealismo. O romantismo foi um movimento de rebeldia no sentido de que ele se opôs a tudo que os clássicos fizeram. Então, todas as escolas anteriores procuravam imitar os modelos greco-romanos de construção de arte, de literatura. O romantismo pensou, não, a gente vai fazer algo diferente, a gente vai se opor a tudo que os clássicos fizeram, né? A tudo que o pessoal que veio antes da gente fez. E é também um movimento de idealismo. O que é um ideal? É aquilo que eu ainda não alcancei, mas eu pretendo alcançar. É uma meta. Então, esse ideal ainda não é algo concreto. O idealismo me lembra muito uma frase de uma música, acho que de Marília Mendonça, em que ela diz assim: eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então, o ideal nada mais é algo que nós criamos na nossa imaginação e que nós esperamos que será daquela forma e, de repente, não é compatível com a realidade, né? Nós imaginamos de uma forma e a realidade nos mostra outra. Então, o idealismo, a idealização, a imaginação dos românticos era isso. Eles idealizavam a mulher. Ah, a mulher é perfeita, essa mulher é um anjo, essa mulher chega a ser santa. Então, para ele, a mulher ela é santa, virgem, pura, e ele tem uma devoção religiosa por ela, né? Outra característica do período é o fim das regras. Então, os românticos tentaram implantar uma forma mais pessoal de fazer literatura, com o fim da métrica, com o abandono das formas de composição do texto literário e tentar produzir uma obra mais pessoal, mais autêntica, mais livre, vamos dizer assim. Outra característica importante do período é que os elementos grotescos começam a aparecer na literatura e na arte, né? A gente vê isso na figura de Lord Byron, na Inglaterra, em que
toda aquela fantasia em torno dos fantasmas, dos vampiros aparece. A gente vê isso também na literatura brasileira, na obra Escrava Isaura. Isaura é prisioneira e a condição que o seu senhor lhe dá para que ela seja livre é se casar com um homem que tem algumas deficiências físicas. Então, é a primeira vez que a literatura começa, só a partir do romantismo é que a literatura começa a mostrar personagens, começa a incluir, na verdade, personagens com deficiência, apontando para a beleza, né? Que a beleza ela está, na verdade, nos olhos de quem vê. Na obra Escrava Isaura, o personagem é o Belchior, né? Que é o jardineiro da fazenda, e o Leôncio, que é obrigar Isaura a casar com Belchior. E o texto diz assim, que ele tinha as pernas tortas, ele era corcunda, tinha o pescoço muito largo, parecia um macaco. Então, o feio é apresentado, mas o feio também tem a sua beleza, né? Na visão do romantismo. O fascínio pelo mistério, né, também aparece como uma característica da literatura desse período. Então é muito comum nas obras literárias nós encontrarmos cenas dos personagens nos túmulos, nos cemitérios, fazendo festas nos cemitérios, ou apelando para o lado espiritual, dizendo que tem visões, que viram espíritos, fantasmas. Então eles tratam muito dessa questão do mistério. E num último momento, já quase terminando o romantismo, tanto no Brasil quanto em Portugal, mas principalmente no Brasil, a gente tem um romantismo que se volta para criticar a realidade. A gente vai ver isso aqui no Brasil nas obras de Castro Alves, né, em que ele critica a escravatura e ele compõe aí a obra O Navio Negreiro, né, falando da situação dos negros que vinham trazidos, sequestrados das suas famílias nos navios para trabalhar nas fazendas, nas lavouras aqui no Brasil. Então, o romantismo é esse movimento que é complexo, tem muitas facetas e que trouxe mais subjetividade para a obra literária, apresenta essa visão de mundo do poeta e que é um movimento extremamente marcado pelo subjetivismo, pela valorização da emoção, pelo escapismo, né? Um movimento de fuga da realidade. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Nas próximas aulas nós falaremos a respeito do romantismo em Portugal, principais autores e obras, e falaremos também do romantismo no Brasil, também principais autores e obras. Espero que o conteúdo tenha ficado claro e que a gente se encontre na próxima aula para ver um novo conteúdo.